Salve grande Antônio. Boa noite, meu irmão. A paz Tudo de bem, Jesus. Gabriel? Rapaz. Tudo bem, graças a Deus. Então, gente, hoje é a nossa terceira e última noite do Tríduo, em honra e louvores a Santo Antônio. E o nosso convidado da noite é o Gabriel de Maria, missionário, consagrado e integrante do Grupo Combatentes da Fé. Ele vai estar aqui compartilhando um pouquinho com a gente sobre a luz do tema São Francisco, Santo Antônio, seguidor de São Francisco. Então, bora começar, Gabriel? Vamos sim, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir ao Espírito Santo de Deus que possa assim iluminar nossa noite de hoje, nessa live, né? Para que a partilha seja bem produtiva. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Para eu começar um pouquinho então, né, já que estamos no Tríduo de Santo Antônio, cantar um pouquinho a música aqui em honra a Santo Antônio, para a gente já entrando no clima da nossa live. É o tempo que o povo vai chegando aí devagarzinho. Salve grande Antônio, Santo universal, que amparais aflitos contra todo mal, bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Desprezando as honras pela sã pobreza, a Jesus nos destes com a dor e firmeza, bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Em santas missões, povos converteu, vossa língua santa e não pereceu, bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Irmão protetor, sois dos brasileiros que milagres cantam os séculos inteiros, bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Amém, povo santo. Deixa eu me ajeitar aqui. Peraí. Pronto. Pois é, meu povo. Já podemos começar a partilha, Adriana? Já podemos, pode dar início. Acolher os irmãos que estão chegando aí na live, sejam bem-vindos, viu, minha gente? Deus abençoe todos vocês.
Bom, me deram a incumbência dessa noite de hoje de partilhar, né, sobre Santo Antônio, seguidor de São Francisco. Né? Então, desde que eu recebi o tema, fui estudar um pouquinho para poder partilhar com vocês. Espero que minha partilha seja bem produtiva. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Estão me ouvindo direitinho, né? Que eu não sei se tem um retorno direito. Ótimo. Então, vamos lá. Fernando de Bulhões. Esse era o nome original de Santo Antônio, minha gente. Santo Antônio nasce no dia 15 de agosto de 1198, em Lisboa, Portugal. Santo Antônio, de uma família muito rica, né? Desde pequeno, ele sempre se dedicou à vida de oração, tinha um olhar mais voltado para as coisas de Deus, para as coisas do alto. Com 15 anos, então, ele decide, né, entrar na vida missionária, fala com seu pai e tudo. Seu pai não aceita muito, né? Mas o chamado de Deus é maior. E quando o chamado de Deus é maior, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que segure. Então, assim ele fez. Entrou, então, na ordem dos regulares dos agostinianos, da ordem de Santo Agostinho. Ficou lá um certo período. Com 19 anos, então, ele vai estudar, né, a teologia, a filosofia, se torna então sacerdote, né, é ordenado sacerdote. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, um belo dia, Santo Antônio tem um encontro com os irmãos franciscanos e ele se apaixona pela ordem franciscana, já como sacerdote, né? Então ele decide entrar na congregação dos frades menores da ordem de São Francisco. Então ele entra. Quando ele entra, então ele passa a se chamar Antônio, se despojando do nome da família e adotando para si o nome de Antônio, né? E segue a sua vida missionária dentro de toda a igreja, com um forte poder na sua pregação, né? Santo Antônio, grande pregador, aí muitos escritos, muitas histórias, e a história de Santo Antônio como pregador começou assim, de uma maneira muito simples. Santo Antônio trabalhava na cozinha, ele era frade franciscano, religioso, e de última hora, dizem, no meio de Santo Antônio lá preparando as coisas para estar na cozinha, estava tendo uma missa e não tinha pregador, então chamam na cozinha correndo alguém para pregar, fazer o sermão na hora da Santa Missa, porque não tinha quem fizesse o sermão. Vem ele todo simples, na sua humildade, ninguém sabia que ele pregava, ele também, nem ele queria, nem ele pregava. Então ele vai lá e faz uma belíssima pregação que impacta toda a igreja, né? E os povos ficou até surpreso, porque um franciscano fazer pregações, coisa do tipo, e quando ele falava, a sua eloquência, a sua sabedoria conseguiu preencher o coração de todos, né? E foi uma grande alegria. Então ele começa a sua vida missionária dentro da igreja como pregador. E aí, minha gente, eu anotei aqui para não ficar perdido. Um belo dia, Santo Antônio vai para o Marrocos. A gente vai chegar em São Francisco, não se preocupe, viu? Um belo dia ele vai para Marrocos em viagem fazer missão. E lá nessa missão no Marrocos ele não aguentou muito, ficou doente e teve que retornar para Portugal. E a maneira de se locomover era pelo mar, né? As embarcações. E na volta dele do Marrocos para Portugal, a rota desvia do navio e ele vai parar então em... Cadê meu pai? Eu anotei o nome do lugar para não me esquecer. Na Itália, em Sicília. E lá em Sicília, minha gente, ele conhece então o seu pai fundador, que é São Francisco de Assis. O encontro de dois grandes santos da nossa igreja. Dois franciscanos
extremamente maravilhoso. E nesse encontro desses dois santos franciscanos, né, nem sabiam que seriam santos ainda, São Francisco, o pai seráfico de Santo Antônio, o conhece e então o convida, né, e lhe pede que ele seja o professor dos frades, né, e ensine a teologia para os frades. E Santo Antônio, então, mais São Francisco, passam a criar um velo de bastante amizade, de carinho um com o outro, a ponto de São Francisco chamar de meu bispo, de meu vigário, por causa dessa questão da sabedoria de Santo Antônio. E quando, então, São Francisco falece, é Santo Antônio que recebe a missão para ir até o Papa Gregório IX para poder levar a regra da ordem franciscana. É Santo Antônio que apresenta ao Papa, então, na morte de São Francisco, a regra dos padres franciscanos. Aí, meditando sobre a vida de um e outro, Adriana, e vocês aí que estão acompanhando, eu peguei, assim, pontos da vida dos dois, né, dos dois santos, que vão se seguindo, né, eles vão caminhando. Um do primeiro ponto, né, desse segmento, assim, de Santo Antônio, que tem a ver também com a questão de São Francisco, é a questão do amor a Cristo, né? Todos dois, desde que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, eles decidiram, então, abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Né? São Francisco, quando tem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, também de família muito nobre, São Francisco de Assis, a família dele era conhecida em Assis por vender tapetes, coisas de linho fino, muito caro. São Francisco abre mão de tudo isso porque teve um encontro com Jesus, se apaixonou por Jesus e quis se dedicar a essa obra. A mesma coisa na vida de Santo Antônio, esse amor a Cristo, que desde pequeno ele sempre expressou na sua vida e quis trazer para a sua missão, carregou consigo na sua missão. Outro ponto também fundamental, assim, que se cruzam na vida dos dois, é o amor à pobreza. Abrem mão das suas riquezas, né? Santo Antônio vem da família Bulhões, uma família muito rica. São Francisco também de uma família muito rica, mas os dois abrem mão de tudo isso para ser amantes da pobreza, do olhar com o pobre, do olhar daquele que precisa, né? Eu acho isso fascinante na vida desses dois santos, essa questão do despojamento, e é um despojamento à pobreza feito por amor, minha gente. Tudo que nossa sociedade, tudo que o mundo hoje está precisando, um olhar mais ao pobre, um olhar mais humilde até, com os irmãos e irmãs, e que exemplo esses dois vêm nos dar. Outro exemplo que eu venho trazer também, meus irmãos, em relação da vida dos dois, a humildade. Os dois, assim, têm um exemplo de humildade, né? Santo Antônio, quando conhece a ordem dos franciscanos, ele sai da ordem que ele estava, que era a ordem dos agostinianos, passa a seguir a ordem de São Francisco, se apaixona, e a humildade desses dois santos no falar com as pessoas. Lembrei de um fato agora que envolve, né, exemplos assim dos dois. Santo Antônio, ele tinha um poder assim da palavra, né, da pregação. E um belo dia Santo Antônio foi fazer missão, pregar a palavra em um lugar e ele não foi aceito. E próximo dali havia o mar. Ele falou, já que vocês não querem ouvir, eu vou pregar para quem quer ouvir. Virou para o mar, aí não vou falar do meu jeito. E virou lá para os peixes, para o mar e disse, meu povo, vocês que estão aí no fundo do mar, que quiserem levantar para ouvir a palavra de Deus, estou aqui e vim pregar. Meus irmãos de Pititinga Baleia. Todo mundo botou a cabecinha para fora para ouvir o que Santo Antônio tinha a dizer a respeito da palavra de Deus, né? Com toda a sua humildade. E as pessoas, ao verem aquilo, se convertem. Aí lembrei também de um fato de São Francisco. São Francisco, um belo dia, chamou um dos seus frades, bora ali pregar. Aí vão os dois andando, andam, voltam para o convento. Quando volta para o convento, o frade pergunta a São Francisco, mas São Francisco,
A gente não ia pregar a palavra. Você disse que era para a gente ir para pregar, fazer, anunciar. E a gente não falou nada, andou e voltou. Aí São Francisco diz, meu filho, a gente pregou, quando a gente passou, que as pessoas nos viram, a gente pregou com nossa vida, com nosso testemunho. Pregar sem precisar usar as palavras. Pregar com a vida e, se necessário, usar as palavras. Esse exemplo de humildade assim dos dois me fascina, viu, Adriana? Me fascina. Outro exemplo é a radicalidade de vida. A radicalidade de vida desses dois santos, meu Deus do céu, é um exemplo para a gente, né? A busca, a sede em fazer as coisas certas, em agradar a Deus, né? Sem medo, sem distinção de nada. É um exemplo a ser seguido, né? E como bons devotos também, meus irmãos e minhas irmãs, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, quero dizer para vocês, viu? Nós somos também convidados a experimentar dessa mesma radicalidade em nossas vidas. Radicalidade essa que eu não falo de fanatismo não, pelo amor de Deus, para não me interpretarem mal. Mas a radicalidade de querer lutar por aquilo que é certo, de viver aquilo que é certo, de aquilo que é correto. Seria muito bom se todos nós conseguíssemos viver assim, nos esforçássemos para viver assim. Viu, Adriana? E outro ponto assim, para fechar com chave de ouro, que eu acho fundamental e fascinante, Adriana, é a questão da santidade de vida. Os dois foram santos enquanto vida e quando morreram se tornaram santos, porque levaram a vida de santidade. E para eles ser santo não foram difíceis. Não foi difícil. E que nós também possamos nos esforçar para viver essa santidade em nossa vida seguindo o exemplo. Santidade essa que eles pregavam com a vida. Com a vida. Quando as pessoas viam a maneira com que São Francisco olhava o pobre, consolava o pobre, ajudava o aflito, gerava, olha a santidade, olha como ele se porta. Se confundia com Jesus Cristo, Adriana. Sim. Os dois eram confundidos com Jesus Cristo pela sua forma de vida. A mesma coisa na vida de Santo Antônio. Com o seu poder da palavra, com a sua humildade, né, as pessoas olhavam e viam, não era à toa que ele tinha o dom dos milagres, né? Por tamanha fé que tinha, e ele possuía o dom dos milagres. Pessoas procuravam ele. Tem uma história de uma senhora que o filho leu, estava decidido a mudar de vida, aí pegou a palavra, quando abriu estava lá escrito, se sua mão te leva a pecar, corta. É melhor ir para o céu com uma mão só do que para o inferno com as duas. O menino levou aquilo tão a sério porque não entendeu a palavra. Aí a mãe vai correndo com o filho, que decepou o braço para Santo Antônio colocar no lugar. Aí Santo Antônio colocou o braço do menino no lugar, explicou a ele o sentido da palavra. Né, meus irmãos? Né, essa questão de viver a santidade mesmo, que ele possuía esse dom dos milagres. Né? O milagre da Eucaristia. Né? O burrinho ficou lá 3 dias sem comer porque o homem tinha desafiado que a Eucaristia não era nada, né? E depois da celebração, Santo Antônio sai com o ostensório na mão com Jesus Cristo para manifestar a fé, como ontem os nossos sacerdotes saíram das nossas paróquias com Jesus naquela festa linda de ontem de Corpus Christi, que mesmo distante nós podemos viver, experimentar. E aí quando o burro vê aquela rama de mato e aquele Jesus brilhando no ostensório, mesmo com fome ele dobra as suas patas e adora Jesus Cristo, o Rei da Glória, né? Esquece. E quantas conversões aquilo ali não gerou através da santidade de vida, né? Seguiram as Sagradas Escrituras, como diz, sede santo, porque o vosso Pai do céu é santo. Um exemplo para nós, e nós precisamos adotar isso em nossas vidas. Não basta ser devoto de Santo Antônio, de São Francisco, ou de qualquer outro santo, se a gente não quiser imitar. Temos que imitar, viu, Adriana? Colocar em prática na nossa vida, exercitar, ver o que aquilo que em Santo Antônio eu
preciso na minha vida, que eu possa imitar, transformar isso em virtude e ser santo. E ser santo. Com radicalidade de vida, com amor a Jesus Cristo, com comprometimento, com amor ao Evangelho, com amor à igreja. Esses dois amaram muito a igreja, amaram tanto a igreja. Eu lembro que São Francisco dizia que era difícil para ele entrar na Cidade Santa, mas ele quis ir na Cidade Santa com o intuito apenas de visitar. E no seu silêncio, num território tão difícil, que não era tão aberto ao cristianismo, ele conseguiu colocar o cristianismo, a igreja lá. Tem frades que moram lá da ordem menor, né? Porque não é difícil. Basta ter esforço, comprometimento, e nós conseguimos essa santidade para as nossas vidas, conseguimos seguir o exemplo. Que nós possamos, na nossa vida, né, olhando o exemplo desses dois grandes santos, de Santo Antônio, que tanto seguiu os caminhos do seu pai fundador, São Francisco, a ponto de, no futuro, esses caminhos se cruzarem e os dois se tornarem santos, doutores da Santa Igreja, com muito orgulho, com muito amor, com muita dedicação. Que possamos trazer isso também para nossas vidas através desse exemplo, meus irmãos e minhas irmãs. Era isso que eu tinha para partilhar, Adriana. Mais alguma coisa, minha irmã? Gabriel. Não é só falar, né, de Santo Antônio, mas é viver. Viver, com certeza. A vida do cristão, ela tem que ser assim. Nós temos que vivenciar tudo aquilo que a gente... E para nós, irmãos, é lindo demais ser católico, é muito bom ser católico. Nós fazemos parte de uma igreja rica em sabedoria e conhecimento, e quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona, e que nós possamos nos apaixonar cada vez mais, para no futuro, Adriana, nossos caminhos se cruzarem, nós ficarmos aí na história como santos. São Gabriel, Santa Adriana. Ó, que maravilha, que graça. Tiara está dizendo que Santo Antônio não mediu esforços para anunciar Cristo, né? Nenhuma, irmã. Passava por cima de qualquer dificuldade. Ele queria anunciar. Era um amor profundo pela palavra. Um amor profundo às Sagradas Escrituras, ao ensinamento. E uma pregação belíssima que convertia tanta gente. Né, Adriana? Lindo, lindo, Sim. lindo. Lindo. E hoje, lindo. no nosso século XXI, Adriana, como é difícil nós conseguirmos viver essa palavra, né? E anunciar, né? O mundo cada vez mais seduzindo, e como tem sido difícil. Aí entra o que eu falo da questão da vida dos dois se cruzarem, que é a radicalidade. Precisamos vivenciar isso para podermos fazer a diferença também por meio da palavra no nosso mundo, viu? Na nossa sociedade. Porque é necessário nós mergulharmos mesmo. Sim, temos que mergulhar cada vez mais, buscar crescer em sabedoria, assim como Santo Antônio buscou, né? Verdade. A gente tem Antônio aí na live, ele tá falando que ele ama as escrituras também, como Santo Antônio, puxou a Santo Antônio. Graças a Deus, meu irmão. Eu também amo as Sagradas Escrituras. Um abraço. Maravilha. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para Gabriel? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, viu, minha gente? Eu sabendo, respondo com todo gosto. E amanhã é o grande dia, né? Nosso santo. Amanhã. Grande dia. Grande dia do glorioso Santo Antônio. Outra coisa aqui, Adriana, que eu me lembrei aqui agora, em relação à vida dos dois, né? Do amor a Cristo, tudo isso. Mas em dois momentos assim, a história, né? Em relação à mística, né, a questão da mística deles dois se cruzam a respeito de Nosso Senhor. São Francisco foi um dos santos da igreja que recebeu os estigmas de Nosso Senhor, né? Teve o privilégio de, já 2 anos antes de sua morte, né, receber as marcas dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. Carregou os estigmas de Nosso Senhor.
E Santo Antônio também, né, pelo fato de ser mariano, nasceu num dia mariano, que era o dia da Assunção de Nossa Senhora, né? Santo Antônio tem um fato muito interessante, porque ele carrega o menino Jesus nos braços, onde Nossa Senhora aparece para ele carregando o menino Jesus e o entrega para ele tomar conta. Olha que lindo essa história deles dois. Acho fascinante também. Gosto muito. O exemplo, o amor a Cristo, a igreja, a tudo era tão grande que Deus os presenteia, os dois, né, com marcas profundas místicas. A São Francisco com os estigmas e a Santo Antônio a graça de carregar Nosso Senhor em formato de menino ainda. Um privilégio. Com certeza. Alguém tem alguma pergunta, minha gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Canta um pouco mais pra gente, Gabriel. Pra cantar mais um pouquinho, eu canto com todo gosto. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, cantar. Vamos lá. Vamos cantar o quê? Vou cantar o responso de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se modelam fiedira. Diga os que os viram e diga aos padrões. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna os doentes sãos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória seja sempre dada a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por toda a eternidade. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão cede o mar embravecido. Choveu o coração. Viva Santo Antônio. O povo gostou. Viva Santo Antônio. Gabriel, a gente tem uma pergunta aqui. Perguntaram quanto tempo de vida Santo Antônio dedicou a Deus. Então, Santo Antônio dedicou, né? Ele faleceu com 36 anos de idade. Faleceu novo, né? De uma doença, cometido de uma doença. E como ele entrou na ordem, né? Com 15 anos, a gente vai aí dizer, minha irmã, que ele viveu, dedicou sua vida, eu acredito, que eu sou péssimo em matemática, uns 25, 26 anos, mais ou menos. Quem tiver calculadora pode até me corrigir, mas eu acho que é mais ou menos essa faixa, que ele morreu com 36.
Mais alguma pergunta, Adriana? Muito tempo de dedicação, entrega a Cristo. Muito tempo. É verdade. Gabriel, a gente quer agradecer pela sua partilha, né? Amém, minha irmã. Espero que eu tenha contribuído um pouco, tenha ajudado nesse último dia do Tríduo, né? Tenha conseguido explanar bem o tema que me foi proposto. Aí a irmã que disse aí, ó, 22. Muito bem, irmã. Obrigado, viu? Obrigada, Peron. Tem outra pergunta. Como foi o chamado do jovem Antônio para Deus? Então, desde pequeno, ele sempre teve esse olhar mais voltado para Deus, né? Tanto que ele dedicava, quando pequeno, sua vida de oração, né? A rezar pelos doentes, rezar pelos seus próprios familiares. Ele gostava muito de rezar. Com 15, então, ele decide entrar na vida religiosa, né? E seu pai, mesmo não aceitando muito, igual os pais de São Francisco de Assis, o exemplo se cruzando novamente, né? Ele decidiu lutar. Não, o chamado é do Senhor, quem me chama é o Senhor. Quero continuar sendo seu filho, mas para eu exercer bem minha vocação, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então ele entra na ordem, com 19 anos vai estudar teologia, se torna então professor, é ordenado sacerdote, conhece a ordem dos franciscanos, entra na ordem, conhece seu pai seráfico São Francisco, que então o chama para ser professor e instrutor dos frades menores. Que até então era algo que era bem difícil para os irmãos, né? Porque os irmãos franciscanos viviam numa total pobreza, assim, né? Tendo um irmão que sabia que o ensinava, a congregação toda cresceu, né? Ao exemplo dele. Ele foi o primeiro, não é isso? O primeiro a ensinar a teologia para os seus irmãos, que lindo. Porque os franciscanos, Adriana, naquela época dentro da igreja, eram muito discriminados, viu? Pelo fato da sua postura e tudo. Tanto que naquele fato que eu partilhava mais cedo a respeito de Santo Antônio, quando foi convidado de última hora para fazer uma pregação, muitas pessoas na hora do sermão torceram um bico, né, no nosso popular, porque franciscano sabe de nada, franciscano tem conhecimento, e quando vê um franciscano como Santo Antônio, cheio de sabedoria, fazendo uma pregação tão eloquente, um sermão tão eloquente, ele ainda com as roupas da cozinha, e consegue impactar aquele povo, Ave Maria, uma bênção. E aí, então, a congregação ganhou muito a ordem dos frades, quando recebeu, então, esse presente que era Santo Antônio no meio deles, para poder ensinar a teologia e a filosofia, instruir os irmãos. Toda a congregação cresceu. Verdade. Mais alguma pergunta, pessoal? O Peron diz aqui que desde pequeno ele era religioso. Então, se formos analisar o tempo de dedicação dele ao chamado de Deus, foi uma vida toda, pois para seguir a vida missionária era necessário atingir a idade de maturação na fé. Verdade, Peron. Verdade. Então, Gabriel, o Movimento TLC agradece pela sua presença, pela sua partilha. Foi uma noite enriquecedora. Que Nossa Senhora possa interceder pelos seus caminhos de missão. Santo Antônio também te guie, te ilumine. E para a gente finalizar, a gente queria que você cantasse mais um pouco. O pessoal adorou você cantando as músicas de Santo Antônio. Bom, minha irmã, vou cantar. Também, minha irmã, quero agradecer imensamente ao convite de vocês. Assim, fiquei muito surpreso, muito alegre, né, de poder partilhar um pouco nessa live com vocês. Ainda mais num dia de hoje, que é muito especial para mim, que é meu aniversário. Então, foi um presente estar aqui com vocês, partilhando um pouco, né, daquilo que eu sei, daquilo que eu posso, e espero ter ajudado todos vocês. Então vamos cantar mais, né? Já que o povo quer me ver cantando, então vamos cantar. Salve, salve, salve o Antônio, ouvi os nossos
povos meus. A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. Suas vidas, doçura dos vossos devotos. Esperança certa, esperança certa, esperança certa dos seus filhos vossos. Depois que acabarmos a vida presente, rogai piedoso, rogai piedoso, rogai piedoso pela humana gente. Salve, salve, salve o Antônio, ouvir os vossos bens. A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. Salve, salve, salve o Antônio, ouvir os vossos bens. A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. Maravilha. Feliz vida, Gabriel. Deus abençoe. Que Nossa Senhora interceda por você. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe vocês também. Um forte abraço. Amém. Precisando de mim, suas ordens, viu? Podem me alugar, que eu não me importo. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado. Salve grande